Boa tarde, eu sou Leonardo Avricer e esse é o programa semanal do INCT, Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Esse é uma parte de um conjunto de atividades do nosso INCT. Durante a pandemia, essas atividades são conhecidas como a pandemia, a crise política da democracia. Hoje eu tenho o prazer de ter conosco dois importantes cientistas políticos que trabalham a questão do judiciário no Brasil. Temos conosco o professor Fábio Kersh, que é pesquisador da Casa Rui Barbosa, doutor pela Universidade de São Paulo, foi professor visitante da American University e autor de diversas obras. E temos também conosco a professora Marjorie Correia Marona, doutora pela UFMG, professora também pela UFMG, e recentemente visitante na Universidade do Texas, em Austin. Antes de começar, vou fazer uma propaganda aqui de duas obras. A primeira delas é o livro aqui, Justiça no Brasil, organizado pela professora Marjorie Correia Marona, e a segunda é Lava Jato e Democracia no Brasil, organizado pelo professor Fábio Kersh. E com o João Feres, que você também escreveu, Leonardo. Na verdade, tive o prazer de escrever, de contribuir para todos os dois, né? Mas vocês vão perceber, isso aí não é simplesmente uma propaganda dessas, assim, de carro usado, não. Na verdade, é porque esses dois livros são centrais para a gente entender alguns dos dilemas que estão se colocando nessa conjuntura, né? Eu vou começar fazendo uma pergunta para todos os dois. E a pergunta é: nós vivemos uma crise muito profunda e multidimensional. Ela tem uma dimensão sanitária, ela tem uma dimensão política, ela tem uma dimensão econômica, que ainda não está completamente evidente, mas se tornará nos próximos meses, e agora ela tem uma dimensão judicial que, inclusive, está transitando no conteúdo da sua dimensão judicial, né? Tivemos, de um lado, a Procuradoria-Geral da República sendo uma instituição ausente, e que é a única das instituições que dava um certo apoio para o presidente na pandemia. De outro lado, tivemos diferentes conflitos em relação ao sistema político, ao federalismo, e agora chegamos, mais uma vez, à justiça criminal. Então, vou colocar a pergunta para os dois, né? Não sei quem gostaria de tomar a frente, como a gente pode entender as diferentes dinâmicas judiciais dessa crise do coronavírus no Brasil? Então, posso iniciar? Por favor. Então, boa tarde, Léo, boa tarde, Fábio. Iniciar agradecendo o convite para estar aqui discutindo essas questões mais uma vez, né, no canal do INCT, que já me recebeu no momento anterior. Léo, inicio, né, concordando com você, a crise é profunda e a crise é multidimensional, né? As dimensões, evidentemente, tocam umas às outras, então, quando a gente pensa a atuação das instituições judiciais, a gente está trabalhando aí na interface entre a dimensão jurídica e a dimensão política, né? Então, se eu penso particularmente o Supremo Tribunal Federal, né, o que a gente observa primeiro é um crescente protagonismo, isso não é nenhuma novidade, né, do Supremo Tribunal Federal, da sua capacidade de intervenção, né, na conjuntura política nacional, né, e esse protagonismo do Supremo, ele vinha até então se desenhando nesse momento de pandemia, né, muito ligada à sua função moderadora, né, assim, o Supremo estava sendo chamado para gestionar a crise, né, e aí muito afeta uma série de questões, mas particularmente gerencia, de certa forma, o conflito federativo, né, que tinha como objeto central as medidas de isolamento e de redução, de restrição de mobilidade. A gente pode até
falar um pouco mais sobre isso, né? Mas agora, dados os eventos da semana passada, né, o que aparece é a exigência de um exercício de uma outra competência do Supremo, que é a competência criminal, né? Então, agora o Supremo passa a ser mobilizado, né, não apenas na gestão da crise, mas também na solução da crise, né? Quer dizer, a gente tem hoje no Supremo 2 inquéritos, né? Os 2 inquéritos feitos a pedido 2 pedidos de abertura de inquéritos, mas foram autorizados, né, por diferentes ministros. Os 2 feitos a pedido, a abertura feita a pedido do PGR, né, acho que um pouquinho mais sobre aquele inquérito dos atos antidemocráticos e fake news. No rescaldo desse inquérito, um mandado de segurança, que 2 advogados, então, acabaram impetrando junto ao Supremo Tribunal Federal, e todos eles tensionam aí, ou se somam, digamos assim, a construção de uma das saídas que tem sido cada vez mais aventada, que é a do impeachment, né? No mandado de segurança, particularmente, existe pedido, inclusive, o mandado de segurança é proposto, inclusive, também contra o Rodrigo Maia, né? Porque o Rodrigo Maia se manifeste a respeito de um dos vários pedidos de impeachment que hoje estão colocados para a Câmara de Deputados, né? Mas depois da saída do Moro, do Ministério da Justiça, o pedido de abertura de inquérito, né? E esse sim, né? Eu acho que o que ele traz de novo é a possibilidade de uma terceira via de solução para a crise, né? Então, se já estava a questão do impeachment, já estava posta, né? Se muitos já falavam em renúncia, né? Vários se manifestaram, apresentando talvez essa como uma saída da crise política, né? Agora a gente tem aí, com a abertura desse inquérito a partir das declarações do Sérgio Moro, a possibilidade de avançar um processo por crime comum, né, ainda que vinculado às funções de presidente, mas de processamento e julgamento por crime comum do presidente da República, né? E isso é importante, porque são processos diferentes, né? Os crimes de responsabilidade, eles, na verdade, desencadeiam um tipo de procedimento, que é o impeachment, com atores próprios, mecanismos próprios e dinâmicas próprias. Eu imagino que a gente possa conversar sobre isso aqui hoje. E o crime comum, né, são outros atores, um outro tempo, um outro conjunto de dinâmicas aí, né? Então, acho que a grande novidade, né, a conjuntura muda muito rápido, né? Mas a grande novidade é essa, né? O STF avança no seu protagonismo, porque para além da gestão da crise, ele agora é chamado como um ator importante para se pensar uma via de solução da crise, que é a de processamento e julgamento do presidente por crime comum. Agora, Marjorie, o que é interessante notar é que tem um outro ator muito importante, que é o PGR, né? De tudo isso que você está falando, o PGR está participando. E eu queria lembrar, para quem está nos assistindo, que o PGR tem condições um pouquinho diferentes. O que é esse PGR? Primeiro, me desculpe soar óbvio, mas o PGR não é parte do Poder Judiciário, né? Ele não é membro do Poder Judiciário. Mas ele também não é membro do Poder Executivo. O PGR tem um papel diferente no nosso modelo institucional brasileiro. Agora, o que aconteceu é que esse PGR, o Procurador-Geral da República, pela Constituição, é indicado pelo Presidente da República com aprovação do Senado. O grande eleitor do PGR, para o seu primeiro mandato, quanto para sucessivas reconduções, é o presidente. Então, esse modelo, quando adotado, ele estimula que o PGR, de alguma maneira, fique alinhado ao Presidente da República. Por exemplo, na época do Fernando Henrique, o Brindeiro era conhecido como engavetador-geral da República, e é muito racional a atuação dele quer dizer, para buscar agradar aquele que é o seu grande eleitor, que era o presidente, que era o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique premiou ele com 4 conduções ao cargo, ele tinha essa fama de engavetar as coisas. O Lula e a Dilma fizeram diferente. Eles aceitaram informalmente, sem mudança da lei, aceitaram uma lista tríplice proposta pelo Ministério Público Federal, de certa forma abriram mão do direito de escolher o Procurador-Geral da República, o que assegurava uma grande autonomia a esse Procurador-Geral da República, né? Eu acho que não é à toa que a Lava Jato, o Mensalão, etc., surgiram nesse momento, quer dizer, eram PGRs muito independentes dos presidentes, e o PT ficou escravo desse modelo, quer dizer, não tinha outra alternativa ao PT
aos presidentes petistas, a não ser respeitar a lista tríplice. Lembrando que a Dilma Rousseff, por exemplo, indicou o Janot na segunda recondução, no meio da crise da Lava Jato, né, porque não havia alternativa política para isso, e o Bolsonaro rompe isso e adota de novo o modelo que está na Constituição, né, do Fernando Henrique, e que gera incentivos para que o PGR fique mais alinhado ao presidente. O que a gente tem como consequência desse alinhamento? Esses 2 inquéritos que você falou, Majorri. Os 2 inquéritos, de certa forma, eles têm leituras parecidas. O PGR, de alguma maneira, tenta proteger o presidente, né? No primeiro, das manifestações antidemocráticas, o PGR não inclui o nome do presidente da República. E esse agora, inquérito mais recente, que diz respeito às acusações do Moro, né? Quando o Moro sai do cargo do Ministério da Justiça e faz acusações ao presidente de interferência na Polícia Federal, etc., ele, na verdade, é como se o PGR tivesse posto o pé em 2 canoas, né? Porque ele pede um inquérito para o STF, mas não é um inquérito somente contra o presidente, é um inquérito que também dá possibilidade de, vamos dizer assim, sobrar para o Moro. Quer dizer, se o Moro não comprovar as acusações, ele também pode ter consequências legais, né? Extrapolando um pouco a questão exclusivamente política, né? Então, o PGR, eu e a Majorri escrevemos um artigo falando que o PGR era o último homem do presidente, né? Por quê? Porque para ele interessa ficar bem com aquele que é o grande eleitor. Quando o PGR perceber que o presidente não vai ter força, não vai chegar no segundo mandato, não vai chegar até o fim do mandato, não vai poder reconduzi-lo, o PGR vai ter incentivo para se descolar do presidente. Mas, por enquanto, o que parece é que o Aras, que é muito vivo politicamente, né? Ele correu fora da lista tríplice, fez um discurso mais conservador para se aproximar do Bolsonaro, etc. Agora também está numa atitude cautelosa, quer dizer, ele avança porque está sendo pressionado para abrir os inquéritos, mas, ao mesmo tempo, ele não confronta totalmente o presidente, talvez numa leitura de que o presidente vai ter alguma força e algum peso no futuro próximo. Então, quando o nosso argumento, meu e da Majorri, Leonardo, é que quando o Aras for realmente para cima do presidente, é sinal que o Bolsonaro está por um fio. E, nesse momento, ele está um pouco cuidadoso. Então, ele talvez esteja vendo que o Bolsonaro terá alguma força, inclusive, para reconduzi-lo ao PGR, ou outra coisa também que a gente lembra, Majorri, eventualmente até uma vaga do STF, já que o Bolsonaro, terminando o mandato, ele vai ter 2 vagas, né? 2 indicações. Bom, vou voltar, então. E, nesse caso, só fazer um adendo, Léo, só corroborando com o argumento do Fábio, que realmente está no texto que a gente publicou recentemente, né? PGR, o último presidente, né? Assim, só corroborando, se a gente observa o primeiro inquérito, né? Esse pedido de abertura de inquérito pelos atos antidemocráticos e fake news, né? Quer dizer, o foco desse inquérito não é a participação nos eventos antidemocráticos, é a organização dos eventos antidemocráticos. O Bolsonaro não está entre os investigados, nem o filho dele, né? Embora as notícias mais recentes deem conta de que parece que a investigação acabou chegando, se aproximando de um dos filhos do Bolsonaro, né? E o PGR, ao fazer esse movimento, ele dá uma certa resposta às bases do Ministério Público, que já o vinham pressionando por alguma atuação mais efetiva, e ele também ganha a simpatia do STF, né? Porque vocês devem lembrar que o Toffoli, há um tempo atrás, ele mesmo iniciou ex ofício o inquérito. Está cortando muito, Majorri. Isso foi muito mal recebido à época, né? Deixa eu retomar aqui. Deixa eu retomar aqui, enquanto a Majorri... Está de conexão? Melhor a conexão dela. Bom, tentando retomar aqui, então, um pouco, tá? Então, nós temos aqui, pelo lado do Judiciário, da Procuradoria-Geral da República, a gente tem uma certa evolução da conjuntura, né? Essa evolução da conjuntura, no entanto, né, o que eu, a princípio, comentaria é que ela coloca uma via diferente, né? Vamos dizer, até semana passada, a única via de remoção do presidente era o impeachment. E se não fosse a remoção pela via do impeachment, o que a gente teria, talvez, seria uma via da renúncia, que, eventualmente, se a gente também
lê, por exemplo, alguns analistas políticos, como a própria Maria Cristina Fernandes do Valor Econômico, passava por uma certa via judicial, avanço de processo em relação aos crimes, alguma coisa desse tipo, né? Então, a pergunta que eu colocaria para vocês é o seguinte, de outro lado, o sistema político se colocava como reticente. O Maia, ele tensiona o presidente, o Maia apoiou o Mandetta, o Maia se aproximou do Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás e do mesmo partido dele, durante esse processo, mas ele, além de agir frequentemente em conjunto com o Davi Alcolumbre, também presidente do Senado, e também dos democratas, mas os democratas se colocavam na seguinte situação: eles têm todos os instrumentos para controlar o sistema político e tentar desencadear um processo de impeachment, mas, por outro lado, eles se mostram reticentes nessa direção. Léo. Então, aí, pergunta para vocês, né? É possível a gente pensar no que seria a relação entre a entrada mais forte do STF nesse processo, que é muito mais simples, porque, afinal de contas, são 11 membros, o ministro do STF, que tem o processo mais quente na sua mão, o mandato dele encerra agora em novembro, né? Então, como pensar essa relação nova, essa dinâmica nova que a entrada do STF coloca, não em relação ao Bolsonaro, mas agora em relação ao sistema político e às pactuações que o sistema político está fazendo? Então, Léo, essa questão é super interessante, porque, de novo, ela nos coloca o fato de que a gente está tratando aqui de um procedimento de jurisdição penal, né? É claro, com as prerrogativas e prerrogativas de função ligadas aí à figura do presidente da República, né? Mas é importante chamar a atenção para o fato de que, primeiro, o que a gente tem agora é uma autorização para abertura de um inquérito, né? Quer dizer, então, tem toda uma fase aí de produção probatória, né? O PGR ganha uma projeção muito grande porque é ele que deve denunciar o presidente da República, né? E nada o obriga a fazê-lo. Quer dizer, ele entendendo que não há ali as circunstâncias suficientes para avançar com essa denúncia, ele pode, inclusive, pedir o arquivamento desse inquérito que ele mesmo pediu para que fosse aberto, para que fosse instaurado, né? Então, a figura do PGR, ela ganha também proeminência com esse pedido de abertura, porque ele iniciou o pedido de abertura de inquérito, mas ele também é aquela figura que vai, então, decidir, né, pelo prosseguimento, né? Mas essa decisão do PGR, eventualmente de denunciar o Bolsonaro, né, ela ainda prescinde de uma autorização da Câmara. Então, assim como lá no impeachment, o Rodrigo Maia é fundamental, né, é um ponto de veto para que qualquer processo possa avançar, né? Quando a gente pensa aqui nesse processo criminal no STF, a gente também tem a figura do Rodrigo Maia como uma figura central, né? Então, quer dizer, o nível de discricionariedade do presidente da Câmara, né, ele é importante quando a gente pensa as duas soluções, tanto quanto a gente pensa a solução via impeachment, como quando a gente pensa essa solução judicial de processamento e julgamento por crime comum do presidente via STF, né? Então, isso coloca todo o sistema político de novo, digamos assim, né, nessa lógica de construção de uma solução. É claro que ela tem dimensões jurídicas mais evidentes, né, porque os julgadores são diferentes num e no outro caso. No caso do impeachment, como a gente sabe, o julgador é o Senado, enquanto que no STF nós temos aí um julgamento realizado pelos 11 ministros, né? Mas tem uma coisa interessante aqui, que diz respeito à dimensão política também desse processo no STF, que tem a ver com o tempo do processamento. Você tem muito menos controle sobre o tempo. Uma investigação desse tipo, que se inicia agora com a autorização do Celso de Mello, não se sabe quanto tempo ela pode durar. Vou retomar a nossa discussão. Pergunta que eu fazia aos dois
nós temos uma dimensão, que é a entrada do Poder Judicial na crise e, evidentemente, a possibilidade de uma via de impedimento do presidente judicial, que eu acho que foi bem comentado no bloco anterior. Mas eu queria colocar uma segunda questão, que apesar dos democratas terem uma centralidade nessa crise, né, tema já de algumas análises, né, eles têm a presidência das duas casas, tiveram o ministro da Saúde, que organizou a primeira resposta à crise do coronavírus, né, tem também o próprio governador de Goiás, entre outras pessoas. O interessante é que os democratas não parecem querer dar o passo na direção do impeachment, né? No entanto, né, agora estabelece uma segunda relação, que é essa relação entre a STF, especialmente um ministro, no caso, Celso Mello, também é importante pensar ministro em fim de carreira, né, fim de mandato agora dele em novembro, né, e que tem não só a condição de se colocar em relação ao presidente, mas se colocar também em relação ao presidente da Câmara, especialmente no mandato de segurança que nós vínhamos discutindo. Então, como pensar essa outra relação que surge na crise, que é a relação entre judiciário e sistema político? Bom, Léo, enfim, eu vinha comentando isso antes da gente cair, né? É interessante a gente pensar que no caso do Ministério do Mandato de Segurança, né, o Celso de Mello devolveu a bola para a dinâmica política, para o legislativo, né? Diante do pedido liminar dos advogados para que ele determinasse que o Maia, num determinado período de tempo, desse uma resposta, né, ao pedido de impeachment que eles haviam formulado, o que o Celso de Mello fez foi ganhar tempo. Né, o que ele fez foi mobilizar um instrumento, que é um instrumento de pedido de informações. Né? Então, ele fez um pedido de informações ao presidente da Câmara, que, aliás, já andou se manifestando, se não me engano, ontem, né, dizendo que ele pessoalmente acha que, levando em consideração as prioridades aí, né, em face da pandemia, talvez não fosse exatamente a melhor solução, o momento não seria adequado para o tamanho do esforço e da energia que o processo de impeachment envolveria. Né? Mas o Celso de Mello fez a opção de devolver a questão para a dinâmica política, né? Com esse pedido de informação para o Rodrigo Maia. Né? E aí é interessante que o que fez o PGR agora, né, foi possibilitar mais uma via de entrada do judiciário aí na construção de possíveis soluções para essa crise toda. Né? Então, quando o Celso de Mello recebeu, né, através do mandato de segurança, a bola, digamos assim, ele jogou a bola de novo para o Rodrigo Maia. Né? E agora, mais uma vez, ele recebe a bola, a partir do momento que ele aceita a abertura desse inquérito envolvendo as declarações do ministro Moro, né? E ele perde um pouco de protagonismo nessa fase. Né? Então, agora entra em ação, aí, digamos, evidentemente que isso é uma triangulação, né? A Polícia Federal, o PGR e o ministro que está conduzindo ali, né? Que está responsável por esse inquérito, mas é uma triangulação nessa fase. Né? E aí, eu dizia, o Maia volta à cena como um ator político fundamental aí para a evolução disso, né? À medida em que, diante de uma virtual denúncia do Procurador-Geral da República, fim dessa fase investigatória, né, o que eu acho bastante difícil de acontecer, mas diante de uma virtual denúncia do PGR, né, a Câmara tem que autorizar o processamento e o julgamento. Né? Então, a gente tem aí, primeiro, o PGR como um player importante, né? Ele pode simplesmente determinar o arquivamento. Né? E aí ele capitalizou com o pedido de abertura de inquérito, né? Eventualmente pressiona o Sérgio Moro, né? Em uma certa medida tenta frustrar aí alguma expectativa eleitoral que o Sérgio Moro pudesse ter com essa demissão do Ministério da Justiça, né? Mas não se compromete. Nesse momento ele não se compromete em nada, né? E ele tem a chance de simplesmente parar com tudo no momento em que o inquérito for finalizado, porque é dele a decisão sobre denunciar ou não denunciar o presidente, né? Mas não é dele só, né? Porque uma vez denunciando, a autorização aí demanda uma movimentação da Câmara, e é todo um procedimento. Né? Ou seja, Marjorie,
Desculpa, sempre passa por uma questão política, isso que é importante. Quer dizer, a saída nunca é exclusivamente jurídica, né? Mesmo o STF e o PGR, eles fazem parte de cálculos políticos, né? A gente, é lógico que não dá para distinguir tão claramente entre o que seriam aspectos exclusivamente jurídicos e o que seriam exclusivamente políticos, mas eu acho que o processo no final, né, é um processo político. Mesmo que tenha elementos de legalidade, o STF entrando, o PGR, questões do Código Penal, etc., no final das contas, é um processo político. É o cálculo se o Bolsonaro ele tem alguma força ainda para barrar essas tentativas de, eventualmente, até interromper o mandato dele antes ou não. E na minha leitura, eu não sei se você concorda, Marjorie, eu acho que ele tem ainda esses elementos. Ele tem. Hoje saiu uma pesquisa, incrivelmente, do meu ponto de vista, ele ainda mantém 33% de popularidade. A gente, por conta, inclusive, da pandemia, está impedido de se manifestar, ou seja, seria um impeachment onde o povo ficaria em casa, ou a classe média, ou aqueles que iriam à rua, e ele está negociando com o Centrão. Então, ele está tentando se proteger. Ele tem uma proteção, vamos dizer assim, uma base muito fixa ali, forte, de 30%, né? Você não tem exemplos, né, só de um presidente que sofreu para impeachment com 30%. Se a gente lembrar, por exemplo, a Dilma e o Collor, eles tinham muito menos na época da abertura do processo de impeachment. E ele ainda está tentando articular no Congresso. Então, eu acho que até o PGR, voltando um pouco ao que eu tinha falado, está olhando esse cenário. Claro. O Bolsonaro, eu diria assim, não está morto, né? Então, tanto o Supremo quanto o PGR, eles levam também isso em conta, né? Claro. Eu acho que você concorda comigo que o cálculo não é frio da lei, né? Você tem outras variáveis aí que entram nesse processo, mesmo quando ele o jogo se dá num determinado momento no Supremo e com o PGR. Não, claro. Eu queria entrar com uma pergunta paralela, mas importante, né? Que é o seguinte: a centralidade do Sérgio Moro, do ex-juiz, do ex-ministro nessa questão, aumentou, né? Então, a gente sabe que, né, eu não sou exatamente, escrevi já muito sobre esse assunto, estou muito longe de achar que o Sérgio Moro é uma pessoa que age de acordo com os procedimentos dados, né, do Estado de Direito, do campo processual, né, na verdade, violou o processo criminal diversas vezes durante o julgamento do ex-presidente Lula, isso bastante conhecido e também bastante revelado aí pelo Intercept, nesses vazamentos que a gente conhece como vaza-jato, né? O Sérgio Moro vai passar a ter uma centralidade maior nessa conjuntura, né? Especialmente a partir desse segundo processo, né? Então, assim, a gente não sabe o que ele tem contra o Bolsonaro, a gente não sabe o que ele tem contra os filhos, e a gente sabe também que a Polícia Federal está muito longe de ser uma instituição republicana, né? Sim, apesar de essa ter sido a análise midiática mais influente, né? No fundo, o que a Polícia Federal está defendendo é a autonomia dela, né? Que não necessariamente é um elemento de um processo republicano, né? A gente sabe que o próprio FBI é completamente subordinado ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, não é? Inclusive, especialmente nas suas investigações. Assim como o Ministério Público Federal deles, né, Léo? Exatamente. A ideia de atores independentes do sistema de justiça não é um modelo... Não é em todas as democracias que funciona desse jeito, não. Então, a pergunta é, qual o papel que a gente pode esperar do Sérgio Moro e da própria Lava Jato, né? De repente tinha gente, a gente achou que ela tinha aposentado, né? Tipo aquele, acho que Carlos Fernandes, né? Deltan Dallagnol, né? Assim, a gente achava que ele só preparava a defesa dele para o Conselho Nacional do Ministério Público, de repente ele ainda tem uns seguidores aí no Twitter, né? Voltou a twittar. Então a gente tem uma tentativa aí de rearticular a Operação Lava Jato em cima da crise do bolsonarismo.
Como vocês veem essa questão? Então, Léo, eu acho essa talvez seja a maior expressão, né, da dimensão política dessa questão que está acontecendo no STF, né? Eu destacaria que um pouco isso, né? A gente está fazendo uma distinção entre um processo de impeachment e um processo criminal como duas soluções alternativas aí à crise, né? Duas questões colocadas na mesa, mas na realidade existem vasos comunicantes, né, entre essas duas coisas. O primeiro deles tem a ver justamente com o que o Fábio vinha dizendo, o momento e a atuação do PGR, né? Porque eu dizia antes, se o PGR denuncia o presidente, né, ainda que precise de autorização do Rodrigo Maia, não da Câmara, né, mas aí, liderada pelo Rodrigo Maia, para o processamento e julgamento, nesse ponto se suspende, se afasta, né, o presidente da República, e toda a experiência que a gente tem de impeachment, inclusive na América Latina, é que uma vez afastado, o presidente está morto politicamente. Então, uma denúncia por parte do PGR selaria a morte do Bolsonaro. Daí porque eu acho que é bastante complicado que isso aconteça, né? Mas esse é um ponto de comunicação, porque, curiosamente, né, uma denúncia por crime comum talvez leve mais rapidamente ao impeachment do que propriamente a condenação por crime comum, né? Mas a outra questão muito importante é essa que você coloca, quer dizer, o protagonismo do Sérgio Moro, ele traz para o STF todos os fantasmas da Lava Jato. Né? Então, quer dizer, as divisões internas, né, a construção da Lava Jato no STF, e mesmo a construção da relação entre o STF e a PGR, né, naquela fatia da Lava Jato que transcorria ali na corte, né, ela foi trabalhosa, ela foi permeada de conflitos, ela foi altamente politizada. Né? Então, esse momento atual, né, ele devolve ao Supremo parte das dificuldades que o Supremo já enfrentou, e muitas das quais geram, inclusive, hoje um conjunto de críticas à atuação ao Supremo, né? E que estão relacionadas aí ao modo como o Supremo conduziu a Lava Jato. Né? Então, sem dúvida nenhuma que a Lava Jato volta à cena e que isso, sim, vai trazer um conjunto de novos desafios ao Supremo, né? Principalmente na manutenção da sua legitimidade aí diante de uma atuação que pode se tornar uma atuação excessivamente politizada, excessivamente conjuntural. Né? Então, eu acho que essa é uma expressão importante da dimensão política desse inquérito aí, relacionado às declarações do Moro, que a gente consegue observar no STF nesse momento. Né? E relacionado a isso, toda a discussão em torno da própria autonomia da PF, que você aí também mencionou, né? Quer dizer, também no rescaldo dessas questões todas, toda a discussão em relação à própria autonomia da PF. E é importante lembrar, né, que a organização da carreira da Polícia Federal, né, a reestruturação da carreira da Polícia Federal, ela se deu lá atrás por iniciativa da presidente Dilma Rousseff. Né? Então, aqui, mais uma vez, a gente está tratando das questões, das possibilidades ou não de controle político sobre agências burocráticas. Né? Então, essas são questões todas que voltam para um primeiro plano, questões que, de fato, haviam sido deslocadas, né, do debate público pela própria pandemia, pelas questões que a pandemia em si colocava, que são urgentes, né, e demandam uma atenção especial, né, e elas agora voltam à cena e voltam a rivalizar um pouco com essa agenda da pandemia. Fábio, como é que você... Agora, Léo, de um ponto uma coisa mais específica é que, assim, a dificuldade, talvez, de ver o papel do Sérgio Moro, pelo menos a curto prazo, é uma coisa se ele tiver algum tipo de gravação, alguma prova muito contundente com o presidente, outra coisa se ele não tiver, porque esse inquérito do PGR, o PGR botou o pé em duas canoas, né? Serve tanto para, eventualmente, acusar o Bolsonaro, como também pode servir para acusar o próprio Moro. Quer dizer, o PGR está falando, Moro, prove o que você falou. Né? Então, a questão aí passa a ser muito... como é que o que o Moro tem para mostrar agora. Se ele não tiver para mostrar, eu acho que ele pode sair um pouco arranhado disso. Agora, se ele tiver coisas para mostrar... mostrando muito o estilo desse governo, né? Governo que ministro fica gravando presidente, mostrando prova, já mostra um pouco o clima desse governo. Agora, se ele tiver coisas muito contundentes, ele vai ganhar mais protagonismo ainda, né? Então, terminando, assim,
chama atenção que a gente discutiu aqui impeachment, Bolsonaro, Procuradoria-Geral da República, STF, palavra esquerda, oposição de esquerda não apareceu, né? Acho que nenhum de nós três falou até agora essa palavra, né? Então, para a gente tentar dar um toque final, o porquê a esquerda está tão fora dessa crise, seja da sua dimensão judicial, seja da sua dimensão política, e qual seria a possibilidade que ela teria de entrar nesse jogo agora, nessa nova fase? Vamos começar pelo Fábio? Eu não consegui ouvir a pergunta, desculpa, cortou para mim. Você viu, Majori? Então, a esquerda, sua ausência desse período inteiro, e como ela poderia voltar a entrar nesse processo. Não? Eu não ouvi a pergunta, desculpa. Você ouviu, Majori? A posição da esquerda e os desafios da esquerda para atuar nesse momento. Ô, Léo, eu te diria que, de fato, né, em primeiro lugar, porque a esquerda está fora do governo e a gente ainda tem uma dimensão dessa crise, né, que está se resolvendo a partir de determinadas posições, né, estratégicas. Aí a gente falou aqui muito em veto players, né, a gente falou em regras institucionais, em dinâmicas que são próprias da institucionalidade, e, evidentemente, que a esquerda fica alijada, pelo menos, dessa dimensão de atuação, né? Então, a gente falou aqui, por exemplo, que certamente o Rodrigo Maia está de olho na capacidade que o Bolsonaro vai ter agora de conseguir negociar o apoio do Centrão, e isso determina, né, as suas próximas ações, né? A esquerda não está ocupando esses espaços de poder, né? Então, essa dimensão da resolução da crise, ela fica, de fato, um pouco afastada da esquerda, né? Eu acho que um outro desafio aí que se coloca à esquerda, particularmente no que diz respeito ao processamento de uma solução via impeachment, né, é o fato de que a gente criou, digamos assim, né, com o processo contra a presidente Dilma Rousseff, um conjunto acho até que corretamente criou, né, um conjunto de receios na mobilização desse mecanismo, né? O que significa dizer que acho que a esquerda está fazendo cálculos, né? Essa semana parece que o PT se aproximou um pouco do discurso do impeachment, né? Mas abraçar o discurso do impeachment é bastante complicado nesse ponto. Para o PT, parece que o ganho mais imediato é tentar mobilizar as bases, né? Mas para além daí, o quê? Né? Então, eu acho que a esquerda está tendo dificuldade de se colocar, em primeiro lugar, porque não está ocupando espaços estratégicos fundamentais que possibilite a ela mover peças, né, que são importantes enquanto o jogo está se dando ali numa dinâmica mais institucional ou mesmo nessa interface com o Supremo. E, por outro lado, eu acho que a gente construiu toda uma narrativa correta, acertada, né, no sentido de uma prudência na mobilização do mecanismo de impeachment, né, que agora faz com que a própria esquerda tenha, ou pelo menos parte dela, que eu estou falando particularmente do PT, né, porque o PSOL já abraçou isso há mais tempo, né, mas que tem um certo receio de abraçar essa via como uma via de solução, efetivamente. Fábio, você nos ouve? Eu não ouvi nem a pergunta, nem a resposta da Majori, Léo. Desculpa. Tá. A pergunta é a esquerda nessa nova dinâmica. Por que ela esteve tão fora e como que ela pode entrar? Tá. Vocês estão me ouvindo? Quando eu estou falando, tá bom? Tá. Olha, Léo, é muito difícil jogar um jogo onde as regras foram para o espaço, os jogadores metem a mão na bola, tal. É difícil você jogar assim. Quer dizer, a gente tinha um certo jogo no Brasil, esse jogo foi para o espaço. Então, eu acho que a esquerda está sofrendo um pouco até as consequências disso, né? O jogo ficou muito caótico. Então, é difícil organizar isso. O problema da esquerda também é ter espaço. Eu não sei se você notou, por exemplo, outro dia eu li uma matéria, acho que foi hoje na UOL, mostrando que toda essa crise, eles não deram voz, por exemplo, ao Lula nem ao Haddad.
Quer dizer, o Lula e o Haddad não conseguem se posicionar publicamente sobre a questão. Quando eles falam que um ex-presidente emitiu alguma nota, eles só falam do Fernando Henrique. Quer dizer, então, eu acho que, primeiro, a esquerda está tendo uma dificuldade, porque o jogo está muito confuso mesmo. Segundo, há uma estratégia de empurrar a esquerda, tentar apagar a esquerda do processo. A Globo News acho que nunca chamou o Haddad, ou se chamou pouquíssimas vezes para discutir uma crise. O Haddad foi o segundo, foi para o segundo turno. O Haddad tinha que estar presente, sendo consultado, entrevistado, e simplesmente não falam com ele. Então, eu acho que a esquerda tem essas dificuldades, né? Tem uma questão numérica, né? É minoria no Congresso, né? Tem uma questão que o Rodrigo Maia, tanto a Câmara quanto o Senado, estão na mão do Centrão. Tem uma questão também que eu já falei aqui, o Bolsonaro, incrivelmente, ainda mantém um apoio popular forte, ou seja, o jogo não está fácil para a esquerda também. O Lula agora deu um sinal importante de que o PT, para engrossar o discurso fora Bolsonaro, do impeachment, mas eu acho que tem uma certa dificuldade, tentam neutralizar, apagar a presença da esquerda na mídia e no jogo político, esse jogo que está muito desorganizado e muito caótico. Bom, a conversa está muito boa, infelizmente vou ter que botar um fim nela, porque o tempo lá do nosso programa já se esgotou há muito. Agradecer demais ao Fábio Kersh, a Marjorie Marona, dizer que foi um prazer ter os dois aqui, muitos esforços de conexão, né? A internet não queria deixar que os dois falassem, mas eles insistiram e conseguiram, né? Então, agradecer muito, acho que contribuímos no esclarecimento dessas questões. Obrigado. Obrigada, Léo. Até a próxima. Obrigado. Tchau, obrigado, Léo.